Olá a todos, pessoal. Hoje vamos resolver mais uma questão de matemática da Banco Essa prova foi aplicada no município de Tatiaia em 2019. Bem, a questão diz o seguinte: a função real definida por f de x igual a x quadrado menos 4x mais k tem como conjunto imagem o intervalo real 6 mais infinito. O valor da constante real k equivale a... Tá, gente, então nessa questão é dada uma função quadrática e também é dado um intervalo real, né, do conjunto imagem dessa função e é pedido para calcular o valor de k, tá? Bem, então só lembrando, né, a fórmula geral de uma função quadrática é dada por fx igual a x quadrado mais bx mais c, tá? Então note que o que a gente precisa calcular é o valor de c nessa função. Bem, é importante lembrar também que quando a é menor que zero, nós temos no plano cartesiano, né, a função descrita por uma parábola, onde a concavidade é para baixo, e nós temos então um ponto de máximo. Quando a é maior que zero, esta parábola possui concavidade voltada para cima, e nós temos um ponto de mínimo, tá? Nessa função que foi dada na questão, nós temos assim um ponto de mínimo. E no caso, para a gente calcular o valor de k, basta a gente usar as coordenadas do ponto mínimo sobre o eixo y e sobre o eixo x, tá? Que é dada pelas seguintes relações. Sobre o eixo x, x mínimo é igual a menos b sobre 2a. Sobre o eixo y, nós temos y mínimo igual a menos delta sobre 4a, tá? Como foi dado o conjunto imagem, gente, então a gente só vai precisar usar, no caso, esta fórmula correspondente à coordenada, né, do ponto mínimo no eixo y, tá? Onde o y mínimo vai ser exatamente o 6 que foi dado aqui nesse intervalo, onde vocês veem que o coxinha está fechado. Então 6 pertence, né, a esse intervalo, tá? E esse 6 é exatamente o y mínimo, ok? Bem, então a gente vai calcular o delta, né? Lembrando que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir então o valor de b, que é menos 4, né? E o valor de a e c nós temos menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes k, onde a gente vai encontrar 16 menos 4 vezes k, tá? Então este é o valor de delta, onde aparece o valor de k, que é exatamente a incógnita do nosso problema. Vamos substituir o valor de delta nesta equação do y mínimo, também o valor de y mínimo por 6 e também o valor de a por 1. E aí a gente encontra esta relação, tá? 6 igual a menos 16 menos 4k dividido por 4, tá? Então essa relação pode ser obtida também dessa forma, né? Porque menos 16, né? Menos com menos dá mais, então fica menos 16 mais 4k dividido por 4. Simplificando esta fração, né? A gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4, e aí a gente encontra esta relação bem mais simples. 6 igual a menos 4 mais k, e para calcular k fica muito fácil, é só isolar o valor de k, passando menos 4 para o outro lado da igualdade, e a gente fica com k igual a 6 mais 4, que é igual a 10, tá? E nesse caso, a resposta correta para essa questão seria a alternativa A, ok?